Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. E nesta manhã, pela misericórdia de Deus, eu quero deixar aqui para todos os meus amados irmãos e irmãs, na pessoa bendita de Cristo Jesus, uma ministração de uma pequena palavra. Deixo aqui o meu abraço fraterno para o irmão José Alexandre, né? Esse abençoado servo de Deus que hoje reside aí, João Pessoa, na Paraíba. Quero cumprimentar aqui também o pastor Rogério Soares, da Live Brasil, esse servo de Deus que tem um trabalho maravilhoso, onde muitos irmãos e irmãs têm usufruído das bênçãos de Deus. Saúdo aqui também a todos os outros irmãos, o pastor Sérgio, do grupo Deus é Fiel, os demais irmãos, pastor João também, e há muitos outros irmãos que eu os conheço só de nome, né? Na Live Brasil. Tem o pastor também Eguinaldo, pastor Eguinaldo Lourenço, servo de Deus, ministração, então uma palavra boa, maravilhosa. Enfim, eu quero aqui nesta manhã deixar aqui uma mensagem sobre a sétima igreja da Ásia Menor, a igreja de Laodiceia. Nós iremos ler aqui capítulo 3, versículo 14 ao 22, onde está falando sobre a igreja de Laodiceia. Diz assim, amados irmãos, sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que tu és desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestes brancas para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Ao que vencer, lhe darei, que lhe concederei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, queridos e diletos irmãos, Laodiceia estava localizada ao sudoeste da igreja do Senhor Jesus que estava em Filadélfia. Nas proximidades de Colossos, era uma velha cidade da Frígia, que também era chamada de Dióspolis, e depois Hélios, somente depois recebeu o nome Laodiceia em homenagem a Laodice, a terrível esposa do rei Antíoco II. Nos dias do apóstolo da igreja primitiva, Laodiceia era uma cidade extremamente próspera, rica, onde o glamour, a luxúria, os melhores bancos,
os melhores colírios, os melhores indústrias de tecelagem estavam naquela cidade. Era uma cidade onde as pessoas tinham o desejo, a vontade de morar, de habitar. Assim como nós vemos aqui a prosperidade daquela cidade, o apóstolo Paulo fala dela em Colossos capítulo 2, né, versículo 1, capítulo 4 também, versículo 13, versículo 16. O imperador romano Tácito fala da sua exuberância e da sua extrema riqueza. Nos dias atuais, o que sobra dessa cidade são apenas ruínas, quando em 1402 ela foi totalmente destruída pelas hordas de Timur-Lenk. Tudo isso acontece nesta cidade para cumprimento da profecia de Deus que diz que a soberba sobretrai a ruína e a altivez de espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito, como também os mansos, do que ser despojado, do que ser soberbo e egoísta. Isso está em Provérbios capítulo 16, versículos 18 e 19. O espírito que estava em Laodiceia é o mesmo espírito da soberba, do egoísmo de Nabucodonosor. Vemos que em Daniel capítulo 4, versículo 30, onde Nabucodonosor diz de forma arrogante: não fui eu que edifiquei para mim mesmo esta grande, suntuosa e rica cidade para a mim, imperador do trono de Babilônia? E meus queridos irmãos, a gente vê também a soberba e a arrogância nos dias atuais, na vida de determinados supostos cristãos. A igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha se apostatado da fé. Uma igreja que tinha e que estava desviada dos caminhos de Deus, por conta da sua muita riqueza, da sua muita glória, do seu grande poder, do poder aquisitivo, da sua grande exuberância. Os crentes de Laodiceia, eles estavam desviados da sã doutrina, da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que maldito é o homem que faz do seu próprio braço a sua força. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que está voltada em servir ao Senhor. Nós estamos vivendo os piores dias na história da igreja cristã. Nós estamos vivendo dias de grandes apostasias, vista que existem várias interpretações bíblicas, onde as 4 principais escolas de interpretação são 4. O preterismo que deu-se no início da igreja cristã, ali nos primeiros séculos da igreja primitiva, e que até hoje reflete dentro do cristianismo essa doutrina
no caso preterista, onde ela afirma e crê que todos os acontecimentos apocalípticos já foram concluídos, né? E outros teólogos do preterismo, eles se divergem, estão divididos, porque uns afirmam que todos os acontecimentos apocalípticos já foram concluídos, todas as profecias. Outros dizem que só em parte, né? Após o preterismo, que deu-se ali no primeiro século, na história da igreja, nós temos o progressismo, o continuismo, que deu-se ali em pleno século XVI, século XVII, né, chegando ali no século XVIII, na época do Iluminismo, do grande teólogo Immanuel Kant, onde a igreja recebeu a iluminação dessa filosofia de Immanuel Kant. Tá? E a gente vê ali que o progressismo, ele, apesar de hoje estar também dividido, esse pensamento de linha teológica, a gente vê que o progressismo, ele se diverge, né, entre si, mas os principais pensamentos dessa doutrina progressista é que eles são milenistas, eles não querem, eles acreditam hoje que a igreja já esteja passando por esse período, né, do milênio, certo? Por conta de acontecimentos que dá-se dentro da igreja, e há uma grande confusão na cabeça do pensamento progressista ou continuista de Mateus capítulo 24, né, onde eles afirmam e dizem que a igreja está ali incumbida em Mateus capítulo 24. E que a igreja hoje é o grande Israel de Deus. A palavra, eles vão contra as Sagradas Escrituras, porque a palavra de Deus afirma, em primeiro lugar, que Jesus veio para criar seus, para os judeus, e os que eram seus, os judeus, não quiseram, rejeitaram. Né? João capítulo 1, versículo 11, e no versículo 12 diz: mas a todos quanto, independentemente de tribos, línguas, povos ou nações da terra, a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome. Então, foi aí onde surgiu a igreja de Jesus. A igreja de Jesus surgiu ali, nos dias do Senhor Jesus, e quando João estava ali pregando, né, ele que era a voz que clamava no deserto, e que ele estava batizando, né, nas margens do Rio Jordão. Ele disse que após ele batizava com água, mas após ele viria um que era mais poderoso do que ele, e esse vos batizaria, né, com o Espírito Santo. E quando ele vê Jesus indo até ele, ele olha e aponta para Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro de Deus, né, que não veio como um rei, como um dinasta, né, ele veio no plano da soteriologia, da salvação para os povos, né? Ele não veio não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa foi a missão quando Jesus veio aqui, nessa dispensação da graça, né? Onde há salvação de Deus, ainda para todos quanto nele creem, não pereça, mas tenha nele a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, Deus amou o mundo, todas as nações, todos os povos da terra. Deus não amou somente e exclusivamente a nação do povo de Israel,
né? Essa promessa foi feita lá no Gênesis ao nosso pai da fé, a Abraão, nosso pai na fé. Quando Deus chamou e que disse para ele que ele olhasse para as estrelas do céu, que ele orasse para a areia da praia, e ele disse que mais numerosos seriam todo o seu povo. E Deus disse que abençoaria em seus lombos todos os povos, todas as tribos, todas as nações, todos os povos da terra. Então, a igreja de Jesus, ela não é o Israel de Deus, ela é a igreja de Jesus. O Israel de Deus está lá, né? No Oriente Médio, lá no Israel, né? Onde hoje a antiga capital era Jerusalém, hoje é Tel Aviv, né? E estão um verdadeiro pé de guerra, essa aqui é a verdade. Após a interpretação continuista, progressista, que eles creem que, né, já estamos vivendo o milênio, né? É uma contradição grande para dizer que estão vivendo o milênio. Não são todos os continuistas ou progressistas que afirmam isso, né? Porque o progressismo está dividido hoje, né? Há uma contradição porque Jesus não veio. E o reino milenar é de Cristo Jesus. Jesus, ele é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, do capítulo 19 de Apocalipse. Né? Então, já o milênio de Jesus ainda não foi estabelecido, é algo que ele virá a sua parousia, e isso será estabelecido, o reino milenar de Cristo, onde a igreja descerá do céu juntamente com ele, onde aqueles 144 mil de Apocalipse capítulo 7, de Apocalipse capítulo 14, estarão lá também reinando com ele. É onde haverá a correção, né, de Israel. Né? É quando eles aceitarão mesmo o plano salvífico de Deus para suas vidas. Dentro dessa expectativa, né, há uma grande contradição entre o amilenismo e o milenismo. Né? O milenismo acontecerá de forma literal, não simbólica, como diz a terceira linha de interpretação, que é o modalismo. Né? E dentro do modalismo estão os testemunhos de Jeová, os TJs, né? Estão também os adventistas do sétimo dia, porque eles não creem, né, no arrebatamento da igreja, eles acreditam na vinda de Jesus para uma única vinda, ou seja, que a igreja não será arrebatada. Né? E por último, irmãos, nós temos o futurismo, a interpretação da linha futurista, que é a nossa regra e linha de fé cristã, que a Bíblia nos afirma que a igreja não passará pela grande tribulação, a igreja não está vivendo já essa grande tribulação, né, na sua íntegra. Em parte, sim, a igreja está sendo atribulada em países de cortina de ferro, como é a América do Oeste, como é a Coreia do Norte, de Kim Jong, como é a China, né, de Xi Jinping. Né? Esses países assim, onde está o hinduísmo, onde está essas crenças nas quais elas descaracterizam as Sagradas Escrituras, né, que vão de contra a palavra de Deus, a igreja está sendo perseguida. Né? De forma literal, onde os irmãos são presos, maniatados, torturados e muitos são mortos, né? Dentro por xiitas ali do Irã, né? São grupos terroristas, eles odeiam cristãos, né? Tanto quanto odeia os judeus, os israelitas. Né? Então, dentro da perspectiva, a igreja não passará pelo período da grande tribulação. Nós temos ali no capítulo 1 de Apocalipse, nós temos o Cristo glorificado
né? Vestido de uma veste talar, branca, resplandecente até os pés, né? Os seus olhos são como chamas de fogo, que tudo sabe, que tudo vê. Ele conhece todos os pensamentos da mente humana, todo e qualquer sentimento de bom ou de ruim do coração do homem. Ele conhece tudo e todas as coisas na sua onisciência, de conhecer a cada um de nós. Ele, seu rosto é resplandecente tanto quanto é o sol ao meio-dia ou na sua maior força, né? E ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 candeeiros, dos 7 candelabros de ouro, né? E que é as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e a igreja também de Laodiceia, né? E a igreja de Laodiceia, como no início desse vídeo nós falamos, que ela tornou-se soberba pelo seu glamour, pela sua muita riqueza, né? E que ela diz que de nada tem falta, não tem falta de coisa alguma, não precisa mais de nada. Ou seja, e era uma igreja onde estavam ali os melhores teólogos da época, onde estavam os melhores pregadores da época. Era um verdadeiro celeiro de pregadores, de obreiros, né? Mas, na verdade, essa igreja foi arrogante. Essa igreja, ela foi, aos olhos do Senhor, reprovada. Ela estava caída. Ela estava caída. Ela estava desviada por sua grande apostasia, por se desviar da fé cristã, né? Porque para tudo, e em tudo, em todas as coisas, nós dependemos de Deus. Diz que tudo e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, Ele é o autor da criação, né? A igreja de Laodiceia estava desviada. A igreja de Laodiceia tinha negado a fé. Como muitas pessoas, infelizmente, voltam atrás e perdem a fé e se desviam dos caminhos do Senhor. E, meus amados irmãos, Jesus Cristo, a mensagem que ele deixou para a igreja de Laodiceia foi esta: e não sabes que tu és pobre, miserável, cega e nua? Tantas igrejas hoje estão cegas e nuas, pobres e miseráveis diante dos olhos do Senhor, tanto quanto também pessoas que na sua soberba, na sua arrogância, elas se distanciam do Senhor. Elas não consideram mais a Deus. Ou seja, que a sua dependência, apesar de toda a sua riqueza, de tudo quanto tem, de tudo quanto possui, depende de Deus. Elas dependem do Senhor, né? E, na verdade, amados irmãos, aquela igreja, ela estava caída, como muitas pessoas também. Mas a palavra para quem está caído através do profeta Isaías é essa: levanta-te e resplandece, porque vem surgindo a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Mas Jesus, ele, apesar de ter repreendido aquela igreja, ele estava ainda, ele não tinha desistido daquela igreja. Jesus nunca desiste de nós. Jesus nunca desiste de quem quer que seja. Pois aquela igreja que tinha expulsado Jesus praticamente, mandado Jesus embora, né? Jesus estava do lado de fora dela, Jesus não habitava mais naquela igreja, né? Mas Jesus diz que eis que estou à porta e bato.
e que se alguém abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Venhas para Jesus nesta manhã. Venha aceitar o plano salvífico de Deus para a sua vida. Só Ele tem poder de redimir, de perdoar pecados. Somente Jesus tem todo o poder. Diz que Ele foi entregue nos céus e na terra, debaixo da terra. Jesus tem todo o poder. Em João capítulo 5, versículo 21, diz que o Pai, Deus a ninguém julga, mas entregou ao Filho, ao Senhor Jesus Cristo, todo o juízo. Só Jesus tem poder de julgar, de sentenciar. Jesus tinha sentenciado Laodiceia. Jesus tinha julgado Laodiceia como pobre, cega, miserável e nua. Do grego talaiporos, que quer dizer miséria, pobreza extrema. Laodiceia, em todos os seus aspectos e sentido, estava extremamente desviada das Sagradas Escrituras. Mas a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a tua palavra, Senhor. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tanto quanto a palavra que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eis aqui uma palavra fiel e digna de toda aceitação, porque a palavra de Deus é como espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, ossos e espírito e medulas, e ainda é apta para discernir os propósitos do coração do homem. E em capítulo 3, versículo 10, a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraterno, a igreja da verdadeira coinonia, da verdadeira comunhão entre os irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse para aquela igreja: porque guardaste a palavra da minha paciência, da sã doutrina, não desviaste nem para a direita e nem para a esquerda, mas continuaste caminhando nos meus caminhos, nos meus preceitos, na sã doutrina. Também eu livrá-lo-ei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Né? A grande tribulação há de vir sobre o mundo inteiro. Né? Por isso, não podemos dizer que nós estamos vivendo já num período milenista, né? Não estamos. O milênio ainda está por vir, diferentemente dos progressistas que afirmam que o milênio, né, já estamos vivendo o milênio, que a igreja já está vivendo o milênio. Ora, o milênio vai ser de bênção para as nações. No milênio não vai haver guerras. O mundo está em pleno vapor de conflitos. Nós temos aí a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? do Zelensky lá da Ucrânia, do Vladimir Putin da Rússia. Nós temos aí o apoio do Xi Jinping ao presidente russo, né? Nós temos ali também o apoio, né, de Jong da Coreia do Norte, né? E a gente vê que o mundo está encaminhando para isso, dentro das decisões dos poderes políticos, dos governantes políticos, né? Mas não vai ser para oprimir a igreja. A palavra de Deus nos afirma que a igreja estará isenta do período da grande tribulação. Né? A igreja passou por tribulações aqui, mas a grande tribulação ainda está por vir, visto que lá em Apocalipse capítulo 2, ali onde tem as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Nós temos ali Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No capítulo 2, capítulo 3, no capítulo 4, nós temos Jesus como o soberano de toda a criação de Deus. No capítulo 5, temos também o Jesus glorificado, tanto quanto do capítulo 1 de Apocalipse. Já no capítulo 6, né, nós vemos ali o início da abertura dos 7 selos. Né? Ali dá-se o início da grande tribulação. Né? Os 7 selos já foi aberto? Não. Não é que a igreja está passando pela grande tribulação. Não está ainda. Né?
Quando chegar o período tribulacional, a promessa feita à igreja de Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha paciência, da minha sã doutrina, também eu livrá-lo-ei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. A igreja já estará lá na glória, com o Senhor lá nos céus, né? De João capítulo 14, versículo 1 ao 3, onde Jesus Cristo afirmou aos discípulos, dizendo: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também na casa do meu Pai há muitas moradas. Se estas moradas não existissem, eu vos diria: irei, vos prepararei lugar, e virei para vós, e vos levarei para junto de mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a igreja estará lá no céu, lá na glória. Mas um dia ela retornará, ela voltará. Aí o arrebatamento eminente da igreja. A igreja foi arrebatada, mas um dia ela voltará também juntamente com Cristo nas nuvens dos céus dos ares para a sua grande parousia, onde Jesus Cristo se apresentará diante de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações da terra, né? A igreja é descida do céu. Se cumpre aquela palavra lá de Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, onde diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo corruptível em incorruptibilidade, que transformará o nosso corpo mortal em imortalidade, e sujeitará também a si todas as coisas serão sujeitas a Jesus, porque nascerá aí o reino milenar de Cristo, onde todos os povos, tribos, línguas e nações da terra serão evangelizadas pela igreja, pelos 144